Salve, galera! Ouvinte, né, e telespectadores aqui no nosso Grave Podcast, que agora é videocast. Eu sou Diana Paraíso, sou o host do nosso podcast, que é aquele podcast de artes integradas, que cada episódio convida, né, uma pessoa de alguma área da produção, das artes, da cultura, empreendedores, técnicos, qualquer pessoa que trabalhe na área da cultura para bater um papo sobre algum tema. Hoje o tema é produção e gestão artística protagonizada por mulheres negras. E para falar sobre isso eu convidei Lene Ferreira. Seja Oi, gente. bem-vinda, Lene. Obrigada. Assim, só para falar do currículo da gata, que é extenso, ela é jornalista, produtora cultural, né? Fundadora do coletivo independente de jornalismo chamado Afoitas, é CEO da produtora Aquatune. Também já trabalhou, né, como repórter no Diário de Pernambuco. Tem aí um projeto com a Preta Hub na área de produção executiva de eventos. Ela é a produtora executiva do Coquetel Molotov Negócios. Também já fez aí o Festival Rompendo Cercas, o Festival Cores e Rimas, que teve recentemente sua primeira edição. E também já produziu a Feira da Ancestralidade e Resistência. Então, para começar, eu queria que tu falasse um pouco, né? Tua formação é jornalista, mas eu vejo atualmente tu produzindo muito forte, atuando muito forte como produtora. E aí eu queria que tu falasse assim, quando foi que tu viu a produção como um caminho possível junto ao jornalismo? Massa. É um prazer estar aqui nesse projeto, principalmente porque ao meu redor tá cheio de mulher preta. É muito legal para mim estar, né, também com mulheres negras que também pensam cultura, produzem, que também são referência para a gente da Aquatune, né? Nossa cidade é pequena, Recife é um ovo, de fato. Quando a gente sai daqui é que a gente vê um mundão de coisa que tem lá fora. E a gente se vê muito pequenininho, assim, né? Bione diz isso, Pernambuco é um beco no mapa. Então, a gente sempre tem que torcer muito umas pelas outras para a gente também ser vista lá fora como referências. Então, parabéns pela iniciativa. Isso é até um pouco de crise que gera na minha família. Então ela é jornalista, ela é produtora. Por que não vai trabalhar só como jornalista? Sendo que eu cheguei na produção muito naturalmente, porque o jornalismo obriga a gente a produzir. Então, quando a gente fazer uma matéria, para a gente estar aqui agora conversando, alguém teve que pensar na pauta e pesquisar a pauta, pensar na logística desse material, né, que agora está servindo de base para as perguntas. Então, trabalhar com jornalismo é trabalhar com produção. E desde muito cedo também, por conta da arte, né, da música, da cultura hip hop, eu me envolvia em movimentos, em eventos, né? Tanto no movimento social, que os próprios ativistas precisam produzir tudo, né? Você vê uma marcha da maconha, por exemplo, é um ativismo pela legalização das drogas, mas é também, quando você bota a marcha na rua, uma grande produção, né? Então você pega aquelas pessoas que são as ativistas para produzir. Então todas as áreas que eu atuei, de algum modo me levava para a produção. E aí tem uma coisa que não tem nessa apresentação que eu acho que é fundamental citar: eu sou virginiana. Então, virginiana. O signo dos convidados também. A virginiana, ela tem um certo talento para produção, porque ela gosta que as coisas funcionem muito bem e muito detalhada. E eu acho que isso é algo que eu trago como um ponto positivo, sabe, para fazer produção. Então, eu percebi que eu tinha o talento nato que o Zodíaco me deu e também tinha um interesse por cultura, por ativar a cultura né, nos espaços que eu estava. E aí o jornalismo vem fortalecer isso também quando eu me vejo dentro de um jornal tendo que produzir a minha pauta. Então eu tinha que pensar quem eu ia entrevistar, que horas, aonde, como é que eu ia fazer para chegar lá, o horário, o carro, agendar motorista. Então né, acabei produzindo muito pauta e isso me fez também me especializar mais em produção. E aí, naturalmente, eu fui virando uma comunicadora produtora e acho que a minha atuação é comunicação e cultura. E aí, né, como uma jornalista focada em mídia, cultura, a gente imagina que quando a gente está se enveredando por uma área das artes da comunicação, a gente precisa de algumas skills, né? Então, para a galera assim, que quer chegar junto nessa área que é híbrida, né, entre comunicação e produção, o que é preciso ter? Vou dar uma resposta mais conceitual, porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com muito propósito.
Então, eu percebo que existe uma coisa também que vai se banalizando, de que as pessoas vão achando que aquilo ali dá dinheiro, eu quero fazer isso. Né? Às vezes você vê uma pessoa se destacando numa área e você nem sabe se é a sua aptidão e você acha que você vai se dar bem também, mas cada um tem, né, obviamente, a sua expertise, o seu talento. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que entender se a gente realmente tem talento ou quer desenvolver um talento para fazer aquilo e por quê. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que entender o porquê. Qual é o meu propósito? Por que eu quero fazer produção? Como eu quero fazer produção? Para quem eu quero fazer produção? É assim que eu penso, por exemplo, quando eu vou fazer uma matéria. Para quem eu estou fazendo essa matéria? Qual é o meu objetivo com isso? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de você ir fazer curso, antes de você... Porque é isso, né? Se você quer fazer algo e você tem muita certeza daquilo que você tá da área que você está a fim de atuar, você vai, obviamente, se especializar. Você vai fazer um curso, você pode ir para outro país, para outro estado, fazer um mestrado, fazer uma especialização. Mas eu acho que esse início precisa partir desse lugar de propósito. Assim, eu quero fazer produção cultural, porque eu acho também que não se faz produção cultural sem propósito. Eu acho que não é uma coisa que você faz por dinheiro, por exemplo. Por mais que a gente precise ganhar dinheiro. Na verdade, com quase nada, eu acho que o foco principal deveria ser o fim, que é a grana. Mas, obviamente, a gente precisa sobreviver, mas eu acredito que, assim como na arte, na música, o que a gente faz é movido por outras coisas, sabe? Que tem a ver com propósito, assim, de vida. E acho que isso faz com que os próximos passos dê certo. Porque se você caminha sabendo muito bem quem você é e o que você quer, você atinge seus objetivos com mais verdade. E eu acho que o que a gente faz com verdade, a gente faz muito bem. Não tem como não dar certo. Eu me lembrei de 2 pontos assim que tu falou. Essa questão do propósito é muito massa, porque eu acho que é o que diferencia de certa forma, porque a gente tem muitas produtoras, mas se a gente for parar para pensar, cada produtora, assim, sei lá, quando a gente vê Cananda, quando a gente vê a Cotune, quando a gente vê a Grave, a gente vê que, tipo, cada um são liderados por mulheres, mas que tem ali o que diferencia, porque elas têm missões mais pautadas para a comunidade, mais pautada para a profissionalização, isso. A Cotune mais pautada para a gestão artística. Então, alguma coisa ali diferencia, né? Então, e aí tem essa caminhada, né? Forte no jornalismo e na produção executiva. E aí, como é que uma coisa influencia a outra? Então, como é que a tua atuação como produtora influencia no teu dia a dia como jornalista? Eu acho que, inclusive, trabalhar com cultura e trabalhar com comunicação são 2 fontes que se retroalimentam. Porque, inclusive, na minha gestão com a carreira de Bione, né? Então, como jornalista, eu levo muita pauta para Bione. Eu discuto muita pauta com Bione. Né? Esse debate agora mesmo, recentemente, ela foi convidada para falar sobre uma pauta em torno da bandeira nacional. E aí, um poema, e aí a gente vai discutir conceitualmente o que é que essa bandeira de fato representa. Ela representa realmente a nossa nação ou ela é resultado de um processo de colonização muito violento, né? Então, ser jornalista me dá base para trabalhar melhor com produção, porque o jornalismo também parte de um lugar que é muito ideológico, que é de defesa dos direitos humanos. E música, cultura, arte, né? Hip hop também deveria, pelo menos eu acho, ter essa função, né? Ter esse papel social. Então, eu acho que as 2 coisas se retroalimentam e me fazer com mais excelência, porque eu não faço nada sem embasamento. Então, um simples título de um álbum não é só um simples título de um álbum. A gente vai estudar assim, por que ego? O que é que significa ego? Então a gente vai estudar, vai falar com uma psicanalista. Se botar o nome ego no disco de Bione faz sentido e vai produzir o efeito que realmente ela está querendo com aquelas músicas que ela escreveu. Então tudo parte desse lugar de conhecimento, de informação que o jornalismo traz. E eu acho que a produção também complementa e une o que eu faço enquanto jornalista, porque me coloca em contato com muita gente. E a coisa que é mais importante para fazer comunicação é falar com pessoas. São as pessoas que pautam tudo que a gente faz, a sociedade. Então, às vezes, escutar um rap me faz entender que aquilo ali é uma pauta. Eu digo, nossa, por que a gente não está falando sobre isso, sabe? Vários temas são levantados pela música, né, pela arte, que faz você pensar, nossa, isso aqui daria uma matéria. Então, eu acho que um retroalimenta o outro.
E sempre andou junto, assim, né? Mais especificamente na história do hip hop, a forma como a mídia e tal. Quando eu estava fazendo uma pesquisa até para o meu TCC, é que eu fui pesquisar, assim, quando foi que começou o primeiro rap e tal. As revistas que faziam com as capas dos rappers brasileiros, aí capas racionais, capa negra ali e tal, fomentava muito. Hoje em dia, com a mídia muito digitalizada, a gente não tem essa coisa de capa, mas sempre andou junto essa questão da mídia, na comunicação com, né? E agora que a gente vai para essa pergunta, a questão das mídias independentes, né? Porque tu trabalhou já no Diário de Pernambuco, que é uma mídia tradicional, a gente sabe, uma mídia O mais antigo em circulação da América Latina, é o slogan deles. e como repórter, né? E também trabalhou em outras mídias independentes, como a Alma Preta Jornalismo, e tem esse coletivo de mulheres negras comunicadoras, que é o Afoitas. Então me diz assim, transitar por esses dois mundos, quais são as diferenças que tu vê nesse fazer jornalístico? Massa. Eu acho que eu sou de uma geração do jornalismo impresso, né? Eu tenho até hoje um baú com todas as matérias que eu escrevi para o jornal. Todas as capas, tudo. Eu sou louca por esse baú. Esse baú fica no meu quarto. Então, eu sou dessa geração da revista Piauí, eu sou louca pela revista Trip, eu fui formada pela revista Super Interessante, porque minha mãe foi criada por uma família branca. Eu quis ser jornalista desde pequena porque eu tinha um tio branco. Minha mãe foi criada por uma família classe média. E tinha um tio meu existe até hoje, que é tio Marcelo, que ele se formou em jornalismo, embora ele acabou vivendo uma carreira na área da aeronáutica. Mas ele recebia Super Interessante em casa. E eu era a menina que via aquele monte de revista e não fazia nada à tarde, não tinha rede social, a gente não tinha internet, ainda bem. E eu ficava lendo revistas. Então eu tinha essa paixão desde pequena por jornalismo e por leitura, porque lá tinha uma biblioteca também de madeira, eu ficava lá, meu sonho era ter uma daquela na minha casa. Até hoje eu ainda estou montando essa biblioteca. Então a leitura foi algo muito presente na minha infância e eu quis ser jornalista porque eu vi um adulto que também era jornalista e aquilo me gerou curiosidade. Hoje, e aí eu peguei essa fase. Graças a Deus eu fui uma pessoa que consegui pegar a fase das redações de jornais, né, da época que saíam os especiais, né, que Fabiana Moraes derrubava secretário, né, como derrubou o secretário de Defesa Social na época, porque fez uma matéria de denúncia sobre mulheres que eram estupradas, e ele disse que as mulheres gostavam de homens com fardas. E aí, tipo, Eduardo Campos, na época, exonerou esse secretário. Então, assim, eu sou dessa geração de jornalismo impresso. Da coluna, né? Que tem a coluna Cultura, bem grande, assim. Que você ia pra rua para investigar as coisas, né? E hoje, que é uma coisa que me incomoda muito também no jornalismo digital, na comunicação digital, por mais que também tenha muita página massa, que é muito conteúdo bom que a gente acessa, né? Que às vezes nem precisa ser uma página, às vezes é uma pessoa que produz um conteúdo massa e viraliza. Mas eu acho que peca muito também pela apuração. Então, eu acho que tem conteúdo que é muito raso, que é pouco informativo, que é muito copia e cola, que todo mundo escreve as mesmas coisas. Às vezes eu pego uma matéria e eu comparo. Em todos os portais ela sai do mesmo jeito. Não tem uma linha, só o título que é diferente. Então, eu acho que as pessoas perdem muito com isso, porque acabam não se aprofundando. E eu acho que fica um monte de gente dando opiniões sobre coisas sem ter nem muita propriedade para falar sobre aquilo. Na internet está cheio disso. Mas, ao mesmo tempo, com a digitalização, você vê hoje, né, todo esse processo de sucateamento mesmo que aconteceu com o jornalismo impresso, tanto que a gente quase não tem jornais circulando. Quando querem me contratar para fazer assessoria de imprensa, eu sempre digo isso, né? Você quer sair onde? Né? Porque a Folha de Pernambuco sai um jornal só no fim de semana inteiro. O Diário de Pernambuco hoje é um jornal só para o fim de semana. Antigamente era o sábado, a sexta, a capa do domingo, todo mundo queria ser a capa do domingo, que nunca era uma pessoa preta, obviamente, mas era esse lugar de muito prestígio. E a internet, ela gera realmente uma democratização de acesso muito maior. A gente conhece muita gente foda pela internet. Então tem muita página legal e eu acho que essa comunicação ela está crescendo muito, mas eu acho que as pessoas precisam também se ligar mais em qualidade, sabe? Em apuração, né? Em fazer com que aquela informação realmente provoque mudanças a partir de um texto ou de um vídeo que, de fato, leve informação de qualidade, sabe? Mas eu, pelo menos na perspectiva cultural, eu acredito que foi um ganho muito grande, porque quase ninguém conseguia chegar àquela capa de jornal. E eu criei a produtora por conta disso, a Qualtune.
Porque eu trabalhava no jornal, eu vivia em baile rap e quando chegava lá não tinha uma matéria sobre rap. Então eu fiz a primeira matéria sobre mulheres no hip hop, foi capa do Caderno Viver do Diário de Pernambuco na época. Fiz uma matéria enorme com a Rete, com Negrita na época, que era uma pirrainha nas batalhas. Porque me incomodava ver que eu fazia parte de uma cena que era muito forte, mas isso não aparecia no jornal. A Michelle Assunção também, que é uma grande referência, como jornalista preta, chegou a fazer um documentário há alguns anos sobre faces do subúrbio, enfim. Então, era um jornalismo que ele era a serviço de uma classe artística que era branca e média. Então, a internet consegue trazer esses outros rostos, esses outros corpos periféricos, sabe? Para os holofotes, né? E a gente vê também outros tipos de organização, né? Assim, com as mídias sociais, a gente vê que tem também coletivos se organizando, As né? mídias negras independentes. Mídias negras independentes. E aí, quando a gente fala assim dessa articulação de negritude e comunicação e coletivo, como é que tu analisa agora na contemporaneidade essa organização? E também, ao mesmo tempo, as afoitas surgiu a partir dessa vontade, dessa necessidade de se organizar. Como foi que vocês começaram a se organizar? A Foitas ela foi criada na semana que eu fui demitida do Diário de Pernambuco. Foi na época das demissões em massa, que também passou esse processo, né? No Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, a Folha de Pernambuco. Teve um período de várias demissões, foi quando as redações começaram a enxugar. E quando eu saí, eu fiquei muito chateada, porque eu era uma repórter muito boa. Né? Hoje eu tenho autoestima para dizer isso, eu era uma repórter muito boa. E eu olhei para trás e eu vi as pessoas que estavam lá, as pessoas que ficavam lá não representavam a nossa sociedade assim como um todo, na diversidade. E aí depois eu parei para pensar e disse assim, mas eu consigo fazer jornalismo de qualquer lugar, porque isso é a minha vida, eu faço isso com paixão. Então eu me juntei com Priscila Abu, que é irmã de Karina Abu também, uma super fotógrafa que foi do Jornal do Comércio, e já trabalhou com vários artistas, fotografou muita gente massa. E a gente pensou em em criar um projeto de comunicação que pudesse visibilizar e pautar, a partir do olhar de mulheres negras, essas pessoas e essas pautas que a gente não vê na redação tradicional. Porque muita gente fica na redação tradicional até hoje porque é um emprego fixo por mês, um salário fixo por mês. Mas está lá tendo um monte de pauta barrada. Eu tenho várias amigas que trabalham em redações tradicionais que estão lá porque tem um trabalho fixo com carteira assinada, mas que não conseguem fazer e vão para a Foitas fazer coisas que elas não conseguem fazer fora da Foitas, porque sabe que a Foitas é uma mídia independente, livre, que não tem rabo preso com ninguém. A gente pode falar de qualquer pessoa lá, porque não tem nenhum patrocinador. E por mais que a gente queira, e é muito difícil também, não dá pra gente romantizar, porque é muito difícil manter um projeto de comunicação independente. Viver de edital também é um saco, né? Fazer edital, né? Tentar aprovar edital, e que também é um recurso que você sabe que você desenvolve ali pontualmente, e é muito difícil ter sustentabilidade para continuar fazendo aquilo, né? Com constância. É muito difícil você ter uma equipe fixa, né? É muito difícil você manter aquilo também voluntariamente. Mas a gente consegue manter. E a gente vive buscando recurso. Hoje, as mídias, os portais de mídia independente vivem atrás, né? De editais, de recurso, de patrocínio fora do país. A Alma Preta Jornalismo, por exemplo, que eu fui durante mais de um ano, e até hoje eu sou colaboradora, inclusive. Quando se chegar alguma pergunta sobre mulheres que me inspiram, a Elaine, que é a diretora financeira da Alma Preta, é uma delas, é uma mídia que está conseguindo assim, se sobressair muito a nível nacional, porque também faz esse trabalho de prospecção muito forte, até de recursos internacionais. Então, não é fácil ter uma mídia negra independente, por isso que eu admiro muito as páginas que a gente tem aqui no Nordeste, porque também o Nordeste dá muita atenção ao Sul e ao Sudeste, consome muito o Sul e o Sudeste, e a gente poderia ter páginas muito mais representativas a nível de alcance na internet, se a gente também fosse mais lido pelas pessoas daqui. Isso é uma pena. A gente dá muita audiência a quem é de fora, sabe? E às vezes quem é de fora não faz nem tão bem quanto as pessoas daqui, que fazem muito bem e que não têm a mesma audiência. E a Foitas, ela tem pessoas de outros estados também? Ou é mais A gente tem um recorte muito forte para a região Nordeste, né? Então a gente quer pautar o pensamento das mulheres negras do Nordeste. O que as mulheres negras... Isso não significa que a gente não vá falar sobre homens negros. A gente acha que as nossas pautas elas são de interesse primordialmente da comunidade preta. Mas hoje a gente tem correspondente na Bahia, que é a Giovana Carneiro, a gente tem a Raquel Cariri, que está no Ceará. A nossa ideia é falar sobre os nove estados do Nordeste, que todo mundo quer agir como se fosse uma coisa só. Mas o Nordeste tem 9 estados
E a gente gostaria de ter uma correspondente em cada estado, mas é isso. Sem financiamento, é muito difícil também você querer que as pessoas se dediquem a um projeto, né? E as pautas trazem diversos assuntos, não só cultura, né? Não só cultura. A gente acaba falando muito sobre cultura, porque é uma coisa que a gente fala muito nas nossas reuniões. Não tem como a gente falar de comunidade preta e não falar de cultura. Impossível. Política é cultura, música é política, né? Então, assim, fazer festa também é fazer política. Então, a cultura movimenta, né, a nossa comunidade. A gente reivindica na rua com festa também, com coco, com samba, né, com rap. Então, não tem como a gente não falar de cultura. E todas as afoitas são loucas por músicas. Então, a gente tem uma equipe que é muito... Por exemplo, a Giovana, o mestrado de Giovana foi sobre masculinidade no rap. Ela está fazendo doutorado agora. A Maia também é viciada em música, além de ser dançarina. Eu sou formada pela música. Então, não tem como a gente não querer, por exemplo, cobrir festivais. Né? Como a gente fez, o Recife Mais Verde, a gente foi lá fazer uma cobertura e fez uma cobertura também crítica, falando o quanto ele não era verde. Foi a Giovana. Denúncia. uma cobertura com porque de denúncia. Isso é importante falar, amiga, que as pessoas acabam indo pro... o festival me convidou, eu vou lá só para falar bem do festival. E aí esse jornalismo que está na internet, às vezes peca muito por não cumprir esse papel, inclusive, de apontar problemas e fazer críticas, né? Você não está ali só para mostrar que o show está lindo. O show tá lindo é a parte mais óbvia. O cantor é maravilhoso, o show vai ser maravilhoso, né? Se tá tudo bem tecnicamente falando. Mas a gente precisa olhar para além do que a gente vê e do que a internet vê, né? Eu acho que a gente precisa também ir com um olhar mais crítico. Inclusive, isso é uma coisa muito forte, assim, na parte da música, né? Assim, a coisa do jornalismo, o jornalismo ser crítico é uma coisa que muitas pessoas, assim, pessoas não, porque não é uma coisa individual, né? Mas é uma coisa que muitos tentam minar, assim, essa coisa da crítica jornalística. E eu tenho até uma vivência, assim, trabalhando não, porque eu voluntária numa revista de rap, eu fazia review de álbuns e... Véi, uma galera odiava a revista que hoje é Inverso Rap, antes era Rap Sheet, porque eles não conseguiam ler o seu trabalho como crítica. Tipo, sei lá, a gente fazia uma crítica a um álbum. Eu fiz uma crítica, eu comecei com uma crítica a Lai, DSP. Eu amava o álbum dela, foi um dos que eu amava, 129, 129. Aí depois eu fiz uma crítica a outro álbum dela, que eu acho que é o Ghetto Woman. E eu não gostei, assim, sonoramente. Não foi legal. Aí eu botei... Eu sei que ela me xingou no Twitter. Ela, tipo, me chamou de várias coisas. E aí, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade, assim, de ver uma mídia que tem esse quê de... Esse olhar crítico, né? Que não significa que está diminuindo o trabalho daquele artista. Às vezes está avaliando de um ponto de vista técnico, que não é necessariamente dizendo você é ruim, mas assim, é também... Pode melhorar. Porque a crítica é como você vê, né? As coisas, a partir do seu olhar também. E uma coisa que tu falou também sobre mídia independente é essa coisa da assessoria de imprensa, que é muito massa a gente ter coletivos organizados de mídias independentes, mas eu fico muito triste com a forma também como as coisas acontecem. Por exemplo, a arte negra, ela só é pautada em mídias de arte negra, de cultura negra. E aí, tipo, acaba, por exemplo, sei lá, quero emplacar um espetáculo que eu estou produzindo. É muito fácil as mídias independentes abraçarem. Sei lá, porque a gente está falando de teatro negro para pessoas negras, não sei o quê. E aí acaba que abraça, enquanto as mídias tradicionais não abraçam. Fica um negócio meio separado, sabe? Aí eu acho isso uma coisa que é massa a organização, porque a gente faz girar, né? O que estamos produzindo, mas ao mesmo tempo fica muito... meio que como se estivesse separando mesmo os nichos, né? Exatamente. E racismo, na verdade, né? O nome disso é racismo. É somente racismo. Porque é separatista, né? Eu acho que o que a população negra produz interessa para toda a sociedade. Então tem que estar em todos os veículos. Não é só nos veículos que obviamente, tem essa responsabilidade de ter um viés racializado. Eu acho que interessa para qualquer mídia do Brasil falar sobre o que as pessoas negras estão produzindo. Elas fazem a cultura desse país acontecer. E aí, a gente falou aqui sobre afoitas e como surgiu. Fala um pouco como é que surgiu a Aquatune e como
tu sentiu a necessidade, assim, de ser uma liderança, né, na frente de uma produtora de mulheres? Tanto a Foitas quanto a Qualtune nasce muito desse desejo de conseguir visibilizar o trabalho de artistas negras, no caso da Qualtune, e na Foitas essa perspectiva mais para a questão da comunicação. E não só arte, né, que a gente fala sobre muita coisa. Mas e quando eu percebo que, por exemplo, para você conseguir emplacar uma matéria no jornal, na época ainda existia muito essa visão do jornal, né? Existiria muito esse espaço no jornal. Um artista precisava ter minimamente uma foto de divulgação, um release bacana, um trabalho organizado, até para fechar contratos. Um festival vai fazer, né, sei lá, aquela parte dos pitchings, que também tem no Festival Coquetel Molotov Negócios. E aí, muitas vezes, o comprador ele quer ver se o artista está pronto para subir no palco, se ele tem um formato. Então, eu percebi que precisava, principalmente como eu queria focar em mulheres, que as meninas não tinham muito essa estrutura para poder ter um trabalho que se destacasse. Como é que elas iam aparecer se elas não conseguiam gravar uma música, se elas não conseguiam ter uma foto de divulgação, se elas não conseguiam ter alguém ali para minimamente entender de uma burocracia com a gestão pública para poder conseguir emitir uma nota ou entrar num festival, sabe? Então, a Qualtune vem para esse lugar de, peraí. Então, pra gente, eu acho que é isso, pra gente entrar no game, a gente tem que entrar botando para lascar. Ou a gente vai entrar para fazer bem, ou a gente nem entra. Né? Entrar para perder não era uma opção. Nem era tanto se tornar uma líder. Isso foi acontecendo porque quando você trabalha bem, o resultado vai aparecendo. Então, tudo é consequência. Mas surge muito dessa necessidade e desse ativismo, porque eu sou um ativista antes de tudo. Política é tudo que eu faço. Na hora que eu vou montar um camarim, eu não monto um camarim de qualquer jeito para um artista preto. O camarim do artista vai ser o melhor espaço que ele vai sentar e ele vai estar. Porque eu acho que é esse lugar de respeito e valorização também. Então, quando você anda com propósito, você consegue perceber que um camarim não é só um camarim para o artista preto, que muitas vezes nunca teve um camarim. Quando eu faço uma sambada, que eu também tenho um espaço no Pátio de São Pedro chamado Cafuá, é um espaço da Qualtune. Quando eu faço uma sambada, eu monto o melhor camarim que eu consigo, dentro do que eu posso oferecer. Porque eu sei que eles nem têm camarim. Né? A cultura popular, você vai desfilar no carnaval, no Pátio do Terço, e fica na rua, no chão, sentado no chão. Eu tenho vídeos do carnaval do ano passado de que você chora, eu não consegui nem apagar. Que eu não tive nem tempo de publicar e fazer essa crítica, mas eram os reis e rainhas de Maracatu sentados no chão, levantando a saia e a água da chuva passando pelos pés deles. Então, isso é uma falta de respeito muito grande. Quando você caminha com propósito e você é ativista pela cultura, você sabe que você tem que oferecer o melhor para aquelas pessoas. Então, a Qualtune, ela surge para ter lideranças de mulheres, porque os nossos festivais são todos de pessoas brancas. Os principais festivais dessa cidade, os que têm mais nome, mais história, são festivais que não são liderados por pessoas negras. Então, eu sempre quis muito que as mulheres negras estivessem nesse lugar também de protagonismo, sabe? E aí, Lene, a Qualtune Produções também traz ali essa coisa do agenciamento artístico, né? E aí, qual a importância para tu de um artista aí que tá começando? Tu falou aí sobre a importância do release, de trazer, né? Fotos, enfim, você trazer um portfólio. E aí, qual a importância de um artista que ele quer começar na música ou qualquer outro segmento, dele ter uma pessoa ali fazendo agenciamento? A Qualtune Produções, inclusive, já teve muito mais gente, assim, já agenciou muito mais gente, né? A Raíssa Dias, 808 Crio, a MC Negrita, a Carla Guinon, né? Lilo MC, a gente tinha, né, o Diomedes Chinaski também, inicialmente. A gente tinha a intenção de ser uma produtora, né, com muito mais nomes. Mas a gente também entendeu que a gente era pequena e a gente não conseguia dar conta e oferecer uma estrutura massa para todo mundo. E é muito cansativo também você, né, viver da arte, da cultura, porque é isso, o cachê nem é pago na hora, na maioria dos casos. Então, a gente fez o quê? A gente preferiu reduzir, focar num artista muito potente, não que as outras não fossem, mas era um artista que a gente já estava desde o início da carreira dela trabalhando.
que é Bione, né? Eu comecei a trabalhar com Bione, ela tem 14 anos de idade, então era alguém que eu já vinha acompanhando desde muito jovem, e dar mais energia e foco para ela, para que a gente em algum momento possa abrir também é um desejo de Bione, por exemplo, como muitos artistas têm no Brasil, né? Que investe em carreira de outros artistas, que vê outras meninas também conseguindo acessar esse mercado com mais qualidade e estrutura. E aí entra nessa questão que você traz do agenciamento. Porque não adianta a gente ir para esse game sem estar com as ferramentas, né? A gente precisa dessas ferramentas que pode ser tanto uma presença digital bacana, um planejamento, ter alguém ali pensando nos seus conteúdos, ter alguém lhe ajudando também a produzir. Negociando cachê. Ter alguém que vai ter a visão que o artista não tem nem precisa ter. É óbvio que é importante, aí eu acho que também eu acho que é necessário, eu trago isso também como um alerta para os artistas. A gente precisa entender com quem a gente está trabalhando e o que essa pessoa está fazendo. Também não dá para você pegar a sua obra, a sua arte, colocar na mão de uma pessoa e você não entender nem quanto o seu trabalho vale. Então, você não pode ser ingênuo a esse ponto. Então, a gente tem uma gestão de transparência com o Bione. Bione acompanha todas as finanças de Bione. Bione, ela também emite a própria nota, ela também é um CNPJ, porque a gente tentou de cuidar da carreira dela, promovendo autonomia. Porque se um dia a gente, sei lá, a produtora acabou, não quer mais trabalhar com artista, a Lene mudou de mundo, tirar um ano sabático, Bione, ela consegue também seguir nesse caminho, também ter um pouco de maturidade para até conseguir... Autonomia, né? Autonomia, inclusive para trabalhar com outras pessoas com esse lugar de liderança que ela tem que ser, porque o artista, ele é a liderança também do trabalho dele. Então também não dá para você só sentar para escrever música e não vou fazer mais nada. Né? Não é assim, a Anitta não faz isso, né? Tendo, né, os milhões e trilhões de fãs que ela tem no mundo. A Beyoncé não faz isso, né? Você precisa também entender do seu trabalho, mas óbvio que uma equipe, profissionais... Eu, por exemplo, não consigo fazer tudo na Qualtune. Eu preciso ter uma pessoa de finanças me auxiliando. Eu preciso ter uma produtora de campo, porque também não dá para todos os shows eu estar lá. Porque eu também preciso ter uma vida pessoal, preciso também do meu bem-estar. Mas eu acho, eu defendo muito que os artistas, eles consigam olhar para o seu trabalho como uma empresa. E o que é que eu preciso para que essa empresa possa crescer? Né? O que é que eu tenho que estudar? O que é que eu preciso para poder ter mais projeção nacional? Né? Não dá para fazer nada sem estudar, sem pesquisar, sem ter parâmetros, sem falar com as pessoas do mercado. Então, a Qualtune, ela existe para mostrar que, de algum modo, é possível também projetar artistas negras periféricas nordestinas a nível nacional com um trabalho de qualidade, sabe? Que não deve nada a ninguém, assim, né? Pode não chegar lá porque talvez não tenha o mesmo nível de investimento que artistas que estão no Sul e no Sudeste têm. Mas se a gente olhar direitinho e chegar no YouTube, chegar na rede, vai ver que tem uma qualidade. E tem uma qualidade porque tem pessoas pensando aquilo ali com atenção, sabe? Tem toda, né? E acho que isso pauta muito coletivo, né? Que um artista nunca se faz sozinho, assim, né? Uma carreira não se faz sozinho, nada sozinho. E aí traz muito essa questão de como a música, a arte, ela é construída coletivamente. Voltando aí para essa questão do agenciamento da Qualtune e de Bione, que tu falou um pouquinho, né? Como é agenciá-la. É uma jovem em ascensão que a gente viu crescer a partir dos slams, tá lançando suas músicas, lançou seu EP Ego. E aí eu queria falar um pouco desse contexto atual, que a gente tem essa dicotomia mainstream, underground. E aí, de que forma tu acha que vocês podem ter essas ferramentas para furar essa bolha, principalmente estando num lugar que a gente tá careca de saber que é o Nordeste e tem essa coisa toda do eixo, né? Querendo ou não, muitos artistas daqui querem sair daqui para fazer música em São Paulo, porque é lá onde gira as coisas. Então, de que forma tu vê, né, o agenciamento de Bione também como uma potencialidade para furar a bolha do underground? Ela tem uma música que ela diz que ela é o eixo, né? Eu sou o eixo, eu sou minha própria cena. Que ela faz quando ela escuta de uma pessoa que, para ela fazer sucesso, ela tinha que sair daqui. Eu acredito muito nas revoluções que acontecem de dentro para fora. Eu acho que são realmente muito necessárias, né? A gente vive uma sociedade capitalista, onde a gente precisa, às vezes, ter que se vender para poder atingir alguns objetivos. E eu acho que os aquilombamentos, né, as comunidades, do micro também a gente consegue conquistar o macro. Mas também não dá, né, para alguém que está querendo
vender e conquistar números, não dá para a gente desconsiderar os outros mercados. Não dá para a gente desconsiderar, por exemplo, um estado como São Paulo, né? Onde estão as grandes marcas, onde tem grandes festivais também, né? O Rio de Janeiro, Belo Horizonte também, que para o nicho do rap também, né? É uma região muito referenciada, né? Do Djonga, enfim, do Sim, FBC. Belo Horizonte tem uma cena. O duelo de MCs, né? Então, assim, não dá também, porque quando você está fazendo um trabalho que você sabe que ele tem verdade, que ele é bom, você quer que ele tenha uma projeção maior. E aí, mais uma vez, estudar como é que eu faço para o que eu estou fazendo gerar mais impacto, né? Chegar em mais pessoas, conquistar mais ouvidos. E aí é quando a gente vai, nesse momento, e é um foco realmente prioritário da Aqualtune, conseguir projetar a Bione para além de Pernambuco. Eu acredito muito que o Nordeste é o eixo, não é à toa que tem tantos dos nossos fora fazendo história, levando essa musicalidade, essa riqueza que a gente tem para fora, para outras regiões, até morando, que eu fico muito triste, que a maioria ainda rola esse êxodo, né? Das pessoas terem que sair da região Nordeste para serem vistas lá fora. Tem inúmeros artistas incríveis que moram em São Paulo, mas, de fato, a gente precisa dialogar com esses outros campos, a gente precisa ter parceria nesses outros lugares. Então, é uma prioridade para a gente que Bione também seja ouvida fora daqui. Por que o mercado nacional não pode ter, né, uma MC preta pernambucana também como um dos grandes nomes, né? A gente fica muito feliz de ver Duquesa nesse lugar, sendo uma mina de Feira de Santana, né? Sertão da Bahia, né? Uma região riquíssima, mas que a gente sabe quantos artistas de Feira de Santana estouraram nacionalmente. Então é muito forte ter Duquesa nesse lugar. Isso inspira a gente, né? Isso faz a gente acreditar que é possível. Mas, para tornar possível, a gente precisa de bons parceiros. A gente precisa, sim, conhecer as pessoas que estão movimentando esses mercados, que são pessoas brancas, em sua maioria, que a gente não conhece. A gente tem uma dificuldade muito grande também de lidar com dinheiro, né? A gente não tem dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro, a gente não sabe nem como lidar com dinheiro. A gente pega o dinheiro e gasta o dinheiro todo. Né? A gente tem várias histórias de MCs. A Eliane Dias fala muito sobre isso nas palestras dela, né? Que ela conhece várias histórias de MCs que venderam, sei lá, por 100 mil, fizeram um contrato com alguém. E a primeira coisa que fizeram foi comprar um carro e uma casa, uma mansão enorme que não consegue manter. Né? Porque ali é só o imediatismo que o consumo te dá como algo que vai te satisfazer, mas, de fato, isso aí vai te gerar quanto? Né? Para tu sobreviver, pagar conta, boleto. Então, planejamento, né? Saber quem são as chaves certas, como, né? Entender mais sobre rede, sobre tráfego pago, porque também dinheiro traz resultado. O dinheiro faz dinheiro, isso é fato. O dinheiro faz dinheiro. Não se faz dinheiro sem dinheiro. Mas é óbvio que também há muitas histórias. A MC Loma talvez seja um exemplo que eu gosto sempre de citar, né? Que estourou nacionalmente com um clipe de baixo custo. Então também a gente sabe que a criatividade, a ousadia vai fazer você chegar a muito lugar, mas o dinheiro é importante e também chegar nesses espaços que movimentam o mercado também é fundamental, né? Para ter projeção. Eu ia citar até isso, sobre a questão de entender como o algoritmo funciona, né? Hoje muito história, assim, é visto mundialmente, que Instagram, TikTok, Reels, não sei o que, vai... E muitas vezes a pessoa realmente não precisa sair daqui. Por exemplo, MC Loma mesmo e a Gema Lacração, elas vivem num não lugar, assim, que é tipo, elas estão em São Paulo, mas muitas moram aqui. E, assim, é outro nicho, né, que é conteúdo, mas é isso. E aí, tipo, puxando, a gente já falou sobre a importância do hip hop na tua vida, mas puxando agora para esse mercado do rap... que tem essa questão das mulheres, a inserção das mulheres, sobretudo as mulheres pretas. No mercado de rap, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse artigo, né, que tu escreveu, chamado Não Me Olhe Assim, Eu Sou Igual a Você, que foi na revista virtual do Coquetel Molotov em 2021, e na época foi um burburinho, essa coisa, né, que trazia sobre a questão de como a diz, que é historicamente uma forma de batalha entre vários artistas, trazia ali uma certa competitividade danosa. E aí, já puxando para outra pergunta, eu queria que tu falasse também do contexto atual. O que é que tu vê, assim, de 2021 para cá, que tinha tais artistas agitando, e hoje a gente está com... Eu acredito que o mercado de rap de mulheres está crescendo, de certa forma, que a gente, tipo, vê a qualidade, sempre foi muito, muito maior, assim, mas a gente vê, assim, que elas dominam muito a rima, né, e o talento, e, enfim, produção, assim, vem pesado. Então, fala sobre esse artigo que, na época,
foi, foi bastante comentado e traçando um vínculo com o hoje, assim, né, do mercado. Inclusive, quando eu escrevi... Vou reler esse artigo de novo. Mas foi muito bom entrar naquela perspectiva de pesquisa, de entender mais, né, desse universo, né, de onde é que vem as Dis, de como elas fizeram mal também para a cultura hip hop. A gente tem dois grandes nomes do hip hop internacional, né, que foram assassinados por conta de rivalidade de bairros, né, que é o Tupac e o Notorious Big. Então, assim, uma história muito clássica que eu acho que mostra um pouco também de como essa rivalidade dentro do rap fez vítimas, né, fatais. Mas eu acho também que é algo que faz parte, que está na raiz da cultura hip hop e que em alguns momentos cumpriu um papel importante. Né? Um exemplo disso é Suicídio. Quando o Baco e Chinaski, tem mais alguém na música? Lançam Suicídio, é uma diz para o sul do país, né? Quando eles criticam, né, essa coisa da concentração de oportunidades no eixo sul-sudeste, né, e citam até alguns nomes, na época eles também foram super odiados pelos MCs de lá, eles não entenderam a mensagem, depois de um tempo conseguiram também entender, e aquilo fez que os meninos pudessem ter uma projeção, né? Obviamente separados, com carreiras diferentes, mas eles conseguiram, naquele momento, fazer um barulho. Mas, ao mesmo tempo, quando aconteceu, por exemplo, com Bione, a gente não quis alimentar. Eu não criei uma produtora para fomentar uma energia de rivalidade entre mulheres, porque a gente já é tão pequeno, já é tão pouco as mulheres na cena pra gente ainda ficar brigando e xingando uma a outra com música. Dá pra você também falar muita coisa e responder muita coisa sem necessariamente ser uma diss direta. Porque se você parar pra pensar, tem várias músicas que são diss e ninguém nem sabe. E às vezes são, e às vezes não é, e é. Tipo, você tá falando de ninguém ali, mas... E assim, eu acho que a gente tem muita gente para direcionar nossas diss, tá bom? Então, assim, faz diss contra a polícia, faz diss contra o racismo, faz diss pra essa galera que tá aí fazendo um monte de mal para o povo brasileiro. Mas a gente já vem de um lugar de muita violência, de muita raiva e de muito ódio. Bione diz isso, né, nas palestras dela, né, que ela fala de amor porque tem muito ódio. Então, se ela deixar que o ódio tome conta, vai ser só ódio, porque a gente tem muitos motivos para odiar. E a gente acaba se odiando demais. Né? Então, eu conheço histórias, né, de amigos próximos que já foram espancados, né, artistas por outros artistas. Né? A gente vê histórias de pessoas que ficaram deprimidas, né, que não conseguiram voltar a trabalhar por conta de diss. Então, eu acho que em algum momento ela cumpre uma função, e eu acho que a Ebony, ela fez uma diss, que ela... Para todos os homens... Espero quebrou, que entendam. Depois ela diz assim, não, eu não tenho raiva de ninguém. Eu escuto todo mundo. Mas eu acho que vem de um lugar também de autenticidade e de romper com a estrutura, sabe? O radicalismo, ele é muito importante. A raiva também promove mudanças. Então, eu não critico quem faz. E eu acho que existe uma galera que vai se identificar, como também pode não se identificar. Vai ter uma galera que vai achar ruim. Mas, no final das contas, a gente também tem que entender que os homens negros não são nossos inimigos. A Bell Hooks vai falar sobre isso. A gente precisa trabalhar também enquanto comunidade. Então, a Júlia Costa, ela fez agora ela não participou do Poetas no Topo? Sim, foi. E ela traz, né? Tem uma parte que ela diz, né? Eu vi vocês rimarem de pautas raciais, mas nunca incluíram mulheres, né? Eu vi você falar de quebrada, mas não incluíram mulheres. Se hip hop é sobre igualdade, essa porra que você faz nunca foi rap. E agora tem até a polêmica que Racionais não botou mulher nenhuma nas 34 faixas. Aí a galera chegou aí trouxe o verso dela. Mas é mais que tu movimenta também, né? Ao mesmo tempo, quando a Júlia Costa falar isso, a gente não pode deixar de esquecer que Sabotagem fez rap, né? Mas a gente sabe também que algumas pautas não estiveram presentes na narrativa desses homens, mas outras pautas muito importantes estiveram presentes. E, obviamente, como a sociedade a gente só cresce em sociedade quando cresce todo mundo junto com a educação. Então, o problema da misoginia e do machismo, ele é real, é estrutural, e é óbvio que ele vai se aparecer no rap, ele vai aparecer na escola, ele vai aparecer na produção, ele vai técnicos, na sociedade como um todo. E aí a gente vai combater isso, eu acho que essas diz que as meninas fazem traz um papel muito foda de, assim, realmente desestruturar, né?
Mas eu acho que também não precisa, em alguns momentos, ser um elemento que vai nortear o trabalho de alguém. Você ficar o tempo todo escrevendo sobre ódio contra pessoas pretas. Porque o sistema já fez isso, já fez a gente se odiar demais, sabe? Acho que é isso. Quando eu fiz esse texto, era muito mais para problematizar também o quanto de violência também a gente mesmo criava entre nós. E a gente falou aqui, né, já sobre essa questão da desunião, pretos e pretas estão se odiando. Mas a gente podia falar também sobre a união, né? Pretos e pretas estão se amando. E aí, tu participa de várias iniciativas que têm aí como foco a economia criativa e o empreendedorismo negro. Fala um pouco, então, como é você estar articulada com esses lugares, como a produção de eventos como a Baticu, o Coquetel Molotov Negócios, que tem como uma liderança uma pessoa que está aí vendo uma curadoria mais programada para esses artistas também. E o Preta Hub, que é um ecossistema de empreendedorismo negro. Fala um pouco assim sobre esse grande ecossistema de economia. De fato, no país do desemprego, no país onde a pobreza tem índices muito altos, a cultura, ela de fato é um meio de renda para as pessoas, né? Então, a gente pega, por exemplo, o brega funk, eu gosto muito de citar, talvez a gente tivesse um índice muito maior. Veja só, a gente é um país que mata muito jovem preto, né? Periférico, favelado. Talvez a gente tivesse, talvez não, tenho certeza que os índices seriam ainda muito maiores. Já é alarmante, já é o surreal do surreal. Mas seria muito pior, né, Diana, se não tivesse a arte e a cultura, os esportes também, né? Então, a música, a dança. Nossa, a dança salva vidas. Gente, a cultura hip hop salva vidas. Seriam os lugares, os bairros que têm mais cultura, que têm mais possibilidade, né, de formação artística para a juventude, são os bairros que se morrem menos, né? Existem dados e pesquisas sobre isso. Então, a cadeia da cultura movimenta realmente a economia, né? Gera dinheiro para as pessoas. Os meninos conseguem pagar, mesmo que não seja, sei lá, comprar uma casa à vista, mas consegue pagar um aluguel com seus cachezinhos. Então, a gente precisa perceber, né? Inclusive, a gestão pública precisa cada vez mais, inclusive as secretarias de políticas para a juventude, entender e fomentar cada vez mais o campo da cultura para possibilitar que a gente tenha mais jovens construindo essa cidadania através da arte. E aí, nesse sentido, tudo que eu faço é isso. Eu não estou dentro de um movimento social, mas, para mim, a cultura é como se fosse um movimento social. A comunicação é como se fosse um movimento social. E eu acho que todo mundo pode fazer algo a partir do lugar que está. Independente de ser da cultura, inclusive, ou da comunicação. Sei lá, tu é um cara que trabalha numa padaria, mas tu pode, de repente, fazer aquilo ali e, no teu dia a dia de trabalho, conseguir transformar coisas, né? Então, eu acho que a gente que tem uma consciência de raça, que está nessa formação constante, porque nunca está 100%, né? Pronto, ninguém. As coisas mudam o tempo todo. Mas a gente precisa trabalhar com muita responsabilidade e entender como é que a gente pode fomentar e melhorar mais e gerar mais oportunidades para a juventude, principalmente periférica, que eu acho que é um foco muito grande da gente na Coltune. Então, por exemplo, no Negócios, enquanto curadora e produtora também, né, que eu assinei a produção de... Eu sempre fui curadora. E em 2024, ano passado, eu assumi a curadoria junto com a Ana Garcia e a produção executiva. E foi massa, tá, sabe? Porque você contando na curadoria, você, né, todos os pormenores você tem a propriedade. Sempre buscando pensar numa programação que faça sentido para quem mais precisa. A gente acabou de vir de João Pessoa. Foi fantástica a edição do negócio de João Pessoa. Por quê? Porque é uma região que, diferente do Recife, por mais que ainda tenha coisas que o Recife precisa avançar, na Paraíba tem algumas coisas que estão muito mais atrás e que, para os artistas de lá, foi assim, todas as atividades foram lotadas. Todas as atividades, palestras, mesas estavam lotadas. A gente percebe o quanto tem uma galera que está precisando de formação, buscando oportunidade. Esse ano, inclusive, a gente realizou uma edição pela primeira vez do Negócios na Paraíba. Uma parceria massa também que a Aninha fez com uma empresa de lá, enfim, também teve mim, que foi uma edição linda. E a gente percebeu o quanto fez sentido
para as pessoas da Paraíba, para a classe artística de lá. Todas as salas estavam lotadas, todas as mesas, todas as rodas, os debates que tiveram, oficinas foram lotados. E a gente ouvia os artistas agradecendo, faz mais, faz de novo, quando é que vai ter de novo? Porque realmente existia uma carência de espaços como esse. Então, é importante que a gente consiga entender que quando a gente pega principalmente dinheiro público para desenvolver ação, por meio da cultura, como a gente fez o Cores e Rimas no Barro, na Zona Oeste do Recife, que é o meu bairro. A gente fez esse ano uma edição que é unindo elementos da cultura hip-hop, né? Tinha Ocado representando o break, foi oficinas de break, minha gente. Depois do evento da gente, os meninos montaram uma apresentação de break na escola, a diretora me mandou o vídeo deles. Os pirras saíram, parecia que eles faziam break há muitos anos, estavam ali, sem saber nem conhecer aquele movimento. Então, a cultura, ela realmente dá possibilidade de perspectiva. E aí eu acho que a gente tem que pensar com responsabilidade, sabe? Poxa, eu peguei dinheiro público, eu vou pegar isso aqui, eu vou desenvolver para gerar o máximo de impacto que eu puder. Preta Hub também, né? Preta Hub nasce nessa perspectiva, né, Adriana também, que é uma outra grande referência para mim de mulher preta, fodona, assim, líder. E é nacional, Preta Hub, né? Nacional, de fazer uma história para visibilizar e projetar também, querendo ou não, artistas, porque se a gente pega, né, os empreendedores, a maioria deles são artesãos, né, trabalham com indumentária, com moda, então também são pessoas que são artistas, e também há uma projeção a partir da feira, que também tem o festival, né, então assim, eu acho que a gente tem que ter muito, e acho que isso tem a ver com propósito, repito, eu vou voltar para o começo dessa conversa. Coisa bem solta. O que move a Aquautune é propósito, e é um propósito que tem a ver com o fortalecimento da cultura preta e periférica. E aí, nesse sentido, a gente precisa que as pessoas tenham dinheiro para sobreviver. Porque comida se compra com dinheiro, energia se paga com dinheiro. Então, ter a possibilidade, eu fico muito feliz quando eu consigo trabalhar nesses eventos. Eu acho que todas nós trabalhamos com cultura de algum modo também, quer gerar impacto. E eu fico me emocionando se eu falo. Quando sai uma pessoa dali sabendo que o rap, que uma oficina de rima de Bione pode ser importante para ela conseguir escrever sobre o que ela sente, já é uma grande transformação. Áudio. Ela está emotiva. Então, eu acho que trabalhar com arte e com cultura é, de algum modo, fazer as coisas melhorarem para a gente, porque a nossa sociedade está muito ruim de viver. Está tudo muito difícil. E eu acho que a arte salva mesmo, sabe? Faz a gente sobreviver. Eita, como sou mole. Mas eu acho que tu falou de uma coisa muito interessante aí, que é a parte da formação, assim, que eu acho que norteia isso tudo, né? A questão de uma multiplicação. E tudo isso tá intrínseco, porque a Baticu, eu lembro também que fez um ciclo também de oficinas online. Teve a oficina de produção cultural. Tem a universidade, né, Baticu, né? Eu fiz uma oficina de produtores culturais na Universidade de Baticu. Enfim, o Preta Hub é meio que uma pequenas empresas de grandes negócios da coisa. E eu acho que colocar a formação dentro desse ciclo multiplicador muda muito, assim, que eu acho que é uma outra, né? É uma outra mão aí da economia criativa, que é formar, né? E profissionalizar pessoas. Bom, porque não se aprende na escola, né? Só para encerrar, a Bione é contratada para a escola particular. Todos os alunos da escola, todas as pessoas eram brancas. Quando eu perguntei à professora, ela disse que só tem 20 alunos negros, a maioria são adotados. Então, assim, veja, né? Uma escola particular faz questão de contratar um MC para dar uma oficina de rima, e enquanto as escolas públicas estão botando os meninos dentro de uma sala fechada em 4 paredes e não bota a arte como uma possibilidade de desenvolvimento, sabe? E então, essa é a importância, né? De você ver também a sua criatividade como uma possível geração de renda. Bom, aqui na Grave a gente sempre termina o episódio com uma dinâmica, né? Para quebrar o gelo, que a gente já se emocionou, já falou sobre várias coisas, assim, polêmicas até, mas agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu quero saber se tu topa aí também. Vamos embora. Vamos. E agora, para nossa dinâmica, a gente vai trazer, né? Uma brincadeira que é assim. A gente fala
traz assim as tuas referências, artistas que eu admiro, pessoas que você agencia. E aí eu queria saber que se tu produzisse um festival assim, né? Grandão, coisa de, sei lá, 5 milhões de reais, que a gente tava conversando ali, quanto precisa para fazer um festival grandão? Pelo menos 5 milhões. E aí, eu queria que tu dissesse qual seria o nome do festival. Festival Cores e Rimas. O festival que ela já tem. E qual é a line-up desse festival? Que artista tu ia trazer? Eu traria Racionais MCs, porque é uma grande referência, né, do rap nacional, de fato. Mas eu colocaria também a Júlia Costa, que eu acho que ela tem trazido muita ideia cheque, que muitas meninas da periferia precisam ouvir. Mas também eu acho que eu daria muita prioridade para os artistas do Nordeste. Então, a cronista do Borro da Bahia, por exemplo, que eu gosto muito. A Bione aqui de Pernambuco. Não só por trabalhar com ela, mas eu acho que ela é uma menina muito foda da ideia. Que ela é foda. Eu gosto muito de Leti também, que é local, também é uma artista que eu acho que tem muito potencial para chegar mais longe. Eu me incomodo também da cultura popular não ser lembrada nas programações do festival. Então eu queria, por exemplo, uma mestra Ana Lúcia do Coco, para ter uma mais velha ali também, né? Representante mais velha, né? Porque também a música é muito etarista. Mas eu sempre acho que o festival mais legal é o festival que ele consegue ter muitas linguagens ali coexistindo, porque a arte ela é transversal, né? Então a música também flerta com o audiovisual e vice-versa, e com a dança. Então eu queria grupos de dança, né? Também uma máfia do brega funk também seria uma atração. Uma África Bambata também, que é referência internacional África do Bambata. hip hop. A galera também das antigas, que tá porque a gente produzindo acaba até hoje. esquecendo, né? Essas pessoas que estão vivas, e enquanto elas estiverem vivas, é importante a gente reverenciar. Eu traria, pode dizer mais nomes, tipo... seria um line muito grande, na verdade. Seria um festival de uma semana. Teria mais de um palco, né, também. Pode ter mais de um palco. Teria mais de um palco, teria uma semana, teria essa parte também de formação, né? Visando essa questão da profissionalização. Mas, como eu disse, é muito artista bom que a gente tem no Brasil, mas eu gostaria de ter um olhar mais para visibilizar os artistas do Nordeste, né? Uma Fúria Negra da Paraíba, que é uma monstra, uma Bicharte também, que eu sou super fã. Bicharte é tudo. Bicharte. E aí, onde aconteceria, assim, tipo, diz aí um lugar aqui que tu acha que tem essa estrutura para um festival? Eu faria na Zona Oeste do Recife. Eu gostaria de fazer no meu bairro, mas talvez não tivesse uma estrutura para a não ser que eu fizesse no campo, que eu acho também que a gente tem que ocupar esses espaços, esses equipamentos gigantes que tem na periferia. Acaba tendo só futebol, só o menino fica no campo. Bota um palco lá e faz um super festival no campo. Olha aí, né? O festival Cores e Rimas lá no campo do banco, da Várzea. Né? Isso descentralizar também, né? E o que não poderia faltar nesse festival? O que não poderia faltar é uma equipe 100% preta, de preferência de mulheres negras, muito bem estruturada, recebendo bons cachês. Eu acho que o mais importante é a gente valorizar o trabalho das pessoas da produção, porque é um debate também que eu vou sugerir, viu, para vocês fazerem aqui no podcast. Pode trazer. Falar sobre a invisibilização dos produtores negros, porque fazer produção cultural é muito corre. Muito corre. E a gente quase nunca recebe o que a gente merece. Não. E pra quem você daria 5 ingressos VIP? Caramba! 5 ingressos VIPs eu daria para 5 gestores que trabalham nessa cidade. Eu dividiria entre órgãos estaduais e municipais para eles irem lá aprender com a gente como é que se faz coisas com impacto para a periferia. Seria um favor que eu ia fazer para eles. Eu acho. E o teu boizinho nem tá no VIP, não? Ele vai estar na equipe trabalhando. Porque o homem também trabalha com a gente. Ele vai estar trabalhando. Bom, Lene, esse foi o nosso Grave Podcast. Obrigado por ter aceitado o convite, né? E vocês que estão escutando ou assistindo, né? Que a gente tá com esse formato de videocast. Curte, compartilha, engaje. Segue lá, Grave Prod. Segue Aquatune Produções e @Lene Ferreira. @Lene Ferreira. Chega, tô por lá. E quero agradecer também a você pelo convite, pelo espaço e toda a equipe que fez isso aqui acontecer. É isso, até mais.